Olá, meninos! Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos radicais, mas hoje será a última aula sobre este conteúdo. E na próxima semana nós teremos uma avaliaçãozinha, tá bom? Gente, vamos estudar hoje multiplicação e divisão de radicais, ok? Para multiplicar ou dividir radicais, basta que eles possuam os mesmos índices. Todos os radicais tiverem os mesmos índices, eles podem ser multiplicados ou divididos. Na multiplicação e divisão de radicais, conservamos o índice conservamos o radical com seu respectivo índice e efetuamos radicando com radicando dentro do radical conservado, ok? Vejamos. Gente, a raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 8. Como é que eu vou fazer isso? Gente, você percebe que os índices são iguais. Quem são os índices aí? Aqui é 3 e aqui também é 3. Então, se os índices são iguais, quer dizer o quê? Que você pode efetuar essa multiplicação, que nesse caso aqui é uma multiplicaçãozinha, Aqui o sinal que separa um radical de outro é o sinal de multiplicação. Então, podemos resolver essa multiplicação? Sim. Por quê? Porque os índices, que são esses númerozinhos aqui, eles são iguais. Então, quando é que você pode efetuar uma multiplicação ou divisão? Quando os índices, que esses daqui, forem iguais. Índices iguais, você pode efetuar a multiplicação ou divisão, tá bom? Vamos lá. Como é que eu devo fazer? Você deve conservar um índice. Quem é o índice? Aliás, você deve conservar a raiz. Quem é a raiz? A raiz cúbica. Você conserva a raiz e vai multiplicar os números que estão dentro do radical, ou seja, os radicandos. Quem são os radicandos? 10 vezes 8. 10 vezes 8 vai dar quanto? 80. Basta você fazer isso, tá bom? Vamos ver aqui bem direitinho como é que eu fiz. Conservamos o radical. Conservei que é a raiz cúbica de 3 e vou fazer o quê? Efetuamos a operação entre os radicandos dentro do radical, que é o que eu falei anteriormente. Nós iremos multiplicar os radicandos, tá bom? Quem são os radicandos? 10 vezes 8. Eu estou repetindo aí, tá bom? Mas quem quiser fazer direto, fique à vontade na hora da atividade. Agora, gente, você repete a raiz cúbica e multiplica 10 vezes 8, 80. Entendido? Então, toda vez que vier uma multiplicação ou divisão de radicais, quando é que você pode resolver? Quando os índices forem iguais, tá bom? Você repete a raiz com o índice e resolve a operação que veio, ou multiplicação ou divisão, tá bom? Vamos lá, um outro exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo agora de divisão. Raiz quadrada de 18 dividido pela raiz de 6. Gente, não tem ninguém no índice, tem que ter 2. Então, se tem 2, os índices são iguais. Quer dizer o quê? Que dá para eu resolver essa divisão. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a raiz quadrada e vou dividir 18 dividido por 6, 3. Pronto, fica simplesmente a raiz quadrada de 3. E aqui o sinalzinho é divisão, então você divide. Se obedece o sinal. Se o sinal for multiplicação, você multiplica os radicandos. Se o sinal for divisão, você divide os radicandos, tá bom? Vamos lá. Conservamos o radical, que nesse caso é a raiz quadrada, e vamos efetuar a operação de divisão de quem? Ou efetuamos a operação entre os radicandos dentro do radical. Quem é a operação aí, gente? É 18 dividido por 6. Quanto é que é 18 dividido por 6? Dá 3, tá bom? Então, você repete a raiz e coloca o 3, que é o resultado da divisãozinha. E quando tem números que acompanham os radicais, por exemplo, gente, o que você está vendo aí? Cadê? O que você está vendo aí, gente? 3 raiz quadrada de 7 vezes 5 raiz quadrada de 6. Gente, o que você está vendo? Nós temos aí, antes do radical, números. Aqui veio 3, nesse segundo radical veio 5.
E a operação que veio aí, gente, é a multiplicação. Você percebe que tem um pontozinho bem aqui, olha. Esse pontozinho quer dizer o quê? Multiplicação. Então, nós vamos efetuar a multiplicação. Como é que eu vou efetuar essa multiplicação? Gente, você vai multiplicar quem está fora do radical por quem está fora do radical. Quem tá fora do radical? O 3 e aqui o 5. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 5. Se você quiser fazer direto, fique à vontade. Aí você vai conservar a raiz e vai multiplicar os radicandos, que é o 7 vezes 6, tá bom? Ó, quem tá fora do radical, multiplica quem tá fora do radical. E o radicando, multiplica radicando. Tá bom? Quem está fora da raiz, multiplica quem está fora da raiz. E quem está dentro da raiz, multiplica quem está dentro da raiz, tá bom? Entendido? Aí aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Repito, a raiz, tá bom? E multiplica quem está dentro da raiz. 7 vezes 6, 42. Então, o resultado vai ser o quê? 15 raiz quadrada de 42. Vamos fazer aqui, eu já até... Ai, coisinha, vem. Vamos lá, ó, neste caso efetuamos os números que acompanham os radicais, ou seja, quem está antes, tá bom? E efetuamos radicando com radicando e sempre conservando o mesmo radical. Vamos lá, ó, vou multiplicar quem está fora da raiz, vai multiplicar quem está fora, tá bom? Primeiro efetuamos os números fora dos radicais, vamos efetuá-los primeiro. Tá bom? Vou até coloquei no parênteses também, que é 3 vezes 5. Agora, vou repetir a raiz, ó, conservamos o mesmo radical e efetuamos os radicandos entre si. Vamos lá, conservei a raiz e vou efetuar os radicandos. Quem são os radicandos? 7 vezes 6, tá bom? Agora, gente, multiplicando quem está fora da raiz. 3 vezes 5, 15. Repete a raiz e... 7 vezes 4, ou 7 vezes 6, 42, tá bom? Então, quem é o resultado? 15 raiz quadrada de 42, beleza? Continuando aí. Gente, eu trouxe aqui um exemplo de divisãozinha, tá bom? Como é que eu vou fazer na divisão? O número que está fora da raiz vai multiplicar quem está fora da raiz. Ai, tia, mas antes dessa raiz não tem ninguém. Gente, quando não tiver nenhum número antes da raiz, subtende ter 1, tá bom? Aqui é o número 1. Bom, feio. Aí você vai multiplicar. No caso aqui é divisão. Qual foi o sinalzinho que está separando? Qual é o sinal que está separando uma raiz da outra? É o sinal de divisão. Então, aqui eu vou usar a operação divisão. Vou dividir 10 para 1. Vou repetir a raiz e vou dividir 14 para 2, tá bom? Vamos lá. Primeiro, efetuamos os números fora dos radicais, tá bom? Ó, quem são eles aí? Ó, o 10, e antes da raiz de 2 não tem ninguém, será o número 1, tá certo? Então, fica 10 dividido por 1. Agora, eu vou conservar a raiz e vou efetuar a operação dentro da raiz. Quem são os números de dentro da raiz? 14 dividido por 2. Beleza? Amanhã. Vamos lá. Continuando aqui, o meu amor, já. Continuando aqui, ó, 10 dividido por 1 dá 10. Tá bom? Vou conservar a raiz e vou dividir os números que estão dentro da raiz. 14 dividido por 2, 7. Então, quem é o resultado? 10 raiz quadrada de 7, ok? Ó, a letra C, determine a área do retângulo abaixo. A gente trouxe aqui um exemplo de área, porque na atividade eu coloquei também, tá bom? Ó, trouxe aqui o retângulo. Ó, num retângulo nós temos duas medidas, a base, tá bom? E a altura. Ó, a área do retângulo é calculada usando a fórmula. Qual é a fórmula que eu vou utilizar? Base vezes a altura. Tá bem aqui a formulazinha. Para você calcular a área de um retângulo, você vai multiplicar a base vezes a altura, tá bom? É base vezes a altura. Tá aí a fórmula, tá bom? E vamos lá. Gente, quem é a base? A base é sempre quem está embaixo ou em cima. E a alturazinha aqui, olha, a altura é essa aqui, ó. Então, vamos multiplicar a base
vezes a altura, tá bom? Quem é a base? 5 raiz de 2. Vezes, gente, porque eu estou usando a formulazinha que você utiliza para calcular a área do retângulo, que é base vezes a altura. Quem é a base? Ó, a base vai ser 5 raiz de 2, tá aqui ela. E quem é a altura? É 7 raiz de 3. Então, eu vou multiplicar base vezes a altura. Vamos lá. Anda, coisinha. Ai, eu aproximei. Pronto. Gente, ó, primeiro eu vou multiplicar quem tá fora da raiz, vai multiplicar quem tá fora da raiz. Ou seja, o 5 vai multiplicar o 7. E você vai conservar a raiz e vai multiplicar os radicandos. Quem são os radicandos? O 2 vezes 3. Resolvendo aí essas multiplicações, ó, 5 vezes 7, 35, repito a raiz, e 2 vezes 3, 6. Então, quem é o resultado? Olha aí, opa, gente, você vai caindo. Quem é o resultado, gente? 35 raiz quadrada de 6, tá bom? Deixa eu parar de... Pronto. Atenção, jamais multiplique ou divida radicando por número externo ao radical, ok? Vamos ver aqui o exemplo. Ó, o contra-exemplo é o exemplo errado. Por exemplo, gente, eu posso estar fazendo o quê? 7 vezes a raiz de 3. Eu posso resolver. Eu vou repetir a raiz e vou multiplicar 7 vezes 3, gente, eu posso fazer isso. O 7 está na raiz? Não. Então, não posso resolver, tá bom? Eu posso resolver que vai dar... 7 vezes 3, 21, deu a raiz de 21. Gente, não faça isso, isso é errado. Quem é que você deve multiplicar? Quem está fora da raiz, multiplica quem está fora. E quem está dentro da raiz, multiplica quem está dentro. Eu não posso multiplicar um número que está fora da raiz com um número que está na raiz. Isso daí é errado. Nunca faça isso, tá bom? Errado. Um outro exemplo é raiz quadrada de 10 dividido por 2. Vai dar raiz de 5, tá certo, pessoal? Não está. Por quê? Porque esse 2 aqui, gente, ó, esse 2 está na raiz? Não tá. Então, não posso efetuar. Agora, se eu tivesse, era raiz quadrada de 10 dividido pela raiz de 2, aí realmente iria dar raiz de 5. Tá bom? Se eu tivesse esses dois números na raiz, ó, aí eu iria dividir 10 por 2, que ia dar raiz de 5. Se os dois estivessem na raiz, daria para eu resolver. Só que um tá na raiz e o outro não. Eu posso resolver? Não. Não faça isso que você vai estar errando, tá bom? É errado. Ok? Gente, ó, a nossa aula encerra por aqui. Eu espero que tenha ajudado esse vídeo, viu? Espero que vocês consigam realmente fazer a atividade. Caso não consiga, você pode estar pesquisando alguma coisa no YouTube, pode me procurar que eu lhe oriento. Mas não deixe de fazer a atividade corretamente por falta de não assistir o vídeo, tá certo? À disposição e vamos exercitar com a atividadezinha. Até mais!